Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Estamos contigo, Deus. Não abrimos mão da tua presença. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, tudo é dele. Eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Creia nisso. Creia nisso. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em
céus e terra passarão, mas o teu amor jamais passará. O que temos na vida de mais concreto, de mais sólido, é o amor do Senhor. Ainda que os montes, ainda que as colinas subam, creia nisso. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia. Estamos aqui, mas não somos daqui. Amém. Você sabe quem você é e para onde você vai. Amém. Você é filho. Filho sustentado. Filho que, ainda que se abale diante das dificuldades, diante dos desafios, pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que é mais precioso, o meu tesouro. Ele é poderoso para guardar o seu tesouro. Se lembra aí de algo que é muito precioso para você. O Senhor é poderoso para guardar, até que Ele te leve para o céu, até que você receba a concretização da vida eterna, da eternidade com Cristo. Ele é poderoso para guardar. Amém? Por isso nos rendemos diante dele, como quem sabe, o Deus a quem crê, o Deus a quem serve. Rasgamos o nosso coração, Deus, e não as nossas vestes. Oferecemos a Ti o nosso interior, o nosso coração. Recebe, Pai. Recebe, Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas o amor jamais me deixa. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Ele é a direção, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia, cremos. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Por isso nos rendemos, Senhor, para mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Se mostre a Ele nessa noite. Diga: eu estou aqui, Senhor. Jesus. Eis-me aqui. Apresente a Ele a sua vida, o seu coração, os seus desafios. Apresente a Ele assim como você está. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Ó Senhor, aqui estão os teus filhos. Aqui está, Deus, a tua igreja. Aqui estão, Senhor, homens e mulheres que são preciosos para ti, ó Deus. Contempla-nos, Senhor. Contempla-nos, Deus, com o teu olhar de amor e de misericórdia. Contempla, Senhor. Contempla os desafios. Contempla a dor. Contempla, Senhor, o medo. Contempla o desejo
te contempla, Ele vê a sua condição, Ele te vê, Ele toca na sua necessidade. Aleluia, Ele toca naquilo que precisa ser tocado. Ele te enche com a sua unção, Ele te enche com a sua unção, Ele te renova nessa noite, Ele te vê. Aleluia, aleluia. Oh, Ele te vê, Ele vê a sua essência. Oh, baixeia, dereba, cheia, dereba lá. Oh, aleluia. Ele vê aquilo que você precisa. Ele te ouve. Ele sente a sua necessidade. Ele é sensível à sua dor, aos seus medos, às suas preocupações, por mais insignificante que alguns digam que é. Ele se preocupa. Ele te vê. Somente se renda a Ele. Somente renda o seu coração a Ele. Como quem sabe que é visto por Ele. Como quem sabe que é amado por Ele. Ele te fala nessa noite. Ouça a voz do teu Deus, que diz: eu estou contigo. Oh, quando passares pelas águas, os rios não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Não se aflija. Não se detenha diante dos seus medos, diante dos desafios, porque eu estou contigo. Aleluia. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de poder. Oh Deus, nos enche com essa ousadia que há na tua presença, que temos quando entregamos a nossa vida, o nosso coração. Oh Deus, como aquele que não teme, porque crê e serve ao Deus Todo-Poderoso, que está conosco. Está conosco, o Senhor está conosco. Desafios do povo de Deus, a orientação dele era para que se movimentasse e manifestasse a sua fé. Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que vá, atravesse pelo mar, dê voltas em volta da muralha de Jericó para que ela caia. Então, o nosso desafio nos dias de hoje é nos mover, é mover-nos na fé que temos no Deus a quem servimos. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e queira aproveitar esse momento para dizimar, ofertar, poderá fazê-lo com alegria, com gratidão ao Senhor Jesus. Amém? Não
tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço. Eu quero este sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia! O Senhor nos transforma pela tua presença. Pois o bem que eu quero, Faço, e o mal que eu não quero, esse sim. acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra vir o quê? A tua vontade. Aleluia, que é boa, perfeita e agradável. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia! Reina em nós, Senhor, com a tua presença, com o teu poder, que nos dê a condição de vencer, ó Deus, o mundo, o pecado. Nos dê a condição, Deus, de prevalecer. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando
Aleluia. Podeis assentar. Deus, nós te louvamos e te rendemos graças, porque sabemos que todas as coisas estão no controle das tuas mãos. Sabemos, Senhor, que se existe algum louvor e algum mérito, é pela tua bondade do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa celebração. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, sobre a mesa do memorial, aonde a igreja, uma vez por mês aqui na nossa denominação, anunciamos que Jesus Cristo morreu, porém, Ele ressuscitou o terceiro dia, e está com as mãos estendidas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vivemos, Senhor, o ano aceitável do Senhor, o ano do Cordeiro. Mas um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, e virá como um leão rugindo, o leão da tribo de Judá. E nesse momento, aqueles que tiverem o selo do Espírito herdarão a eternidade, e aqueles que não têm dobrarão os seus joelhos e confessará que só o Senhor é Deus. Porém, não poderá mais entrar no reino celestial. Mas ainda bem, Senhor, que ainda estamos aqui para anunciar o Cristo, para anunciar a salvação em Cristo, para todo aquele que desejar. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Estamos vivendo o ano aceitável de Jesus. Há um escritor muito interessante que diz que nesse momento Jesus é um cordeiro. E todos nós podemos chegar perto de um cordeiro e acariciá-lo. Amém? O cordeiro, ele é acessível. Você chega perto do cordeiro, você não tem medo. Mas quando Jesus vir, ele será um leão. E qual aquele que consegue alisar uma juba de um leão? Por isso que agora, nesse momento, enquanto ele ainda é o Cordeiro, que possamos aceitá-lo como Salvador de nossas vidas. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele virá como leão, rugindo. E na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu cabelo como chama de fogo. Nesse momento, amados, não há mais possibilidades. A possibilidade é agora. Enquanto o Cordeiro estar acessível, para que todos nós possamos tê-lo como nosso sacrifício vivo e eficaz. Glória a Deus. Amém. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que nos visitam. É uma alegria para nós da Igreja Batista Nacional tê-los aqui. Amém. Deus abençoe. Sintam-se em casa. Nós temos uma frase que gostamos de nos definir com ela. Nós somos uma igreja que tem um jeito simples de ser igreja. Aleluia. E você é mais que convidado a estar sempre com a gente, aprendendo as Escrituras, adorando o Cordeiro digno de toda honra e de todo louvor. Alguns recados. Mês de outubro é um mês aí com muitas atividades aqui na igreja. Dia 9 de outubro, o Ministério Feminino gostaria de comunicar às irmãs e à igreja que haverá um bazar aqui na igreja dia 9
de outubro, amém? E todos que desejarem contribuir com esse bazar, você contribui como, pastor? Você contribui com roupas, amém? Roupas que podem ser vendidas aqui para a gente atender a comunidade aqui, amém, amados? Você que desejar, tenha a curiosidade de passar aqui no bazar para você ver, que a gente não visa muito lucro, amém? A gente visa, sim, uma receita para cobrir algumas despesas e também, com esse dinheiro, fazer algumas programações, mas também para abençoar algumas famílias. E vem muitas pessoas aqui comprar roupa, amados. Amém, amados? Pastor, eu posso doar minhas roupas? Doem suas roupas. Mas quais são? Não é a roupa que você não vê que não dá para usar mais, amém, amados? É uma roupa que você não te serve, porque na pandemia você inflou um pouquinho, aleluia, né? Deu uma infladinha, e aí você vê que a calça não entra mais, então por que desperdiçar a calça? Há outra cintura que ela vai cobrir aí, em nome de Jesus, amém? Traga as roupas que deem aí para o uso, e entregue para a Regiane. Cadê a nossa querida irmã Regiane? Regiane lá atrás, ou a Sônia, ou a Célia, ou a Maria Hilda, qualquer irmã da igreja, ou Rosângela, né? Para que elas possam fazer a separação das roupas, e ela pede para entregar uns dias antes, amém, Regiane? Para que possa aí arrumar certinho. Dia 16 de outubro, também o Ministério Feminino vai oferecer aqui um chá para as mulheres, amém? E nossas irmãs, são convidadas, intimadas a estarem aqui. Lembrando que as irmãs que puderem trazer uma lembrança para sortear aqui, você tem liberdade de fazer isso, amém? Qualquer lembrança, para nesse dia de 16, ter aí algumas lembranças sorteadas com as irmãs. Então, dia 9, o bazar, entendendo que um dia antes, entregar aí para nossas irmãs as roupas. Aquelas que não puderem trazer aqui, as irmãs vão buscar na sua casa, tá bom? E dia 16, o chá. Aleluia, amados. Amém? E eu quero chamar o nosso diácono aqui, que depois, o dia 23 e 24, tem outra programação maravilhosa. E ele vai dar aqui avisar, porque o diácono é bom nesses avisos. Quando ele avisa, vai todo mundo. Aleluia. Tomara, né? Graças e paz, meus irmãos. Amém? Graças a Deus por esse dia, né? Então, assim, meus irmãos, foi domingo retrasado, eu avisei aqui sobre um retiro que a igreja vem projetando fazer, amém? Tive muito mal da garganta esse dia, mas pela misericórdia de Deus, estou me orando. E aí, meus irmãos, a gente esteve orando e conversando com o pastor, e o local que a gente tinha conseguido era ali na Toso, né? Ali na linha 5. E, para a honra e glória do Senhor, o patrão do Sérgio, que é muito amigo da gente, ele comprou aquele acampamento da linha 2. E ele cedeu aquele trem de graça para nós, amém? Para nós fazer o nosso retiro lá. Então, assim, nosso retiro agora vai ser ali na linha 2, no acampamento da linha 2. E dia 23, 24. E o que a gente pensa, assim, já que a gente conseguiu de graça, mas a gente tem que ter uma arrecadação para fazer o chep-chep, né? Fazer o feijão lá. Então, assim, a gente pensando nisso, vamos fazer um valor bem simbólico para que toda a igreja pode participar. Você pode convidar um amigo, um parente, alguém que queira participar. Aí nós estamos pensando em cerca de R$20 por pessoa, somente para a gente fazer mesmo essa despesa de comida e um refrigerante, amém? Então, assim, nós gostaríamos de contar com toda a igreja. Lá é um local assim que não precisa aglomerar, meus irmãos, um lugar muito grande, é 3 alqueiros, 4 alqueiros de terra. Se você acha que vai aglomerar, não tem problema, você pode ficar num cantinho lá, ouvindo a palavra de Deus, né, que vai ser bênção para a sua vida. Então, não tem perigo, amém? Então, assim, às vezes o pessoal, não vou por causa de aglomeração, uma coisa assim. Então, lá não vai ter aglomeração, amém? Então, assim, o desejo nosso é o quê? Que estão passando pós-epidemia, o desejo da igreja é se envolver todo mundo para a gente voltar a estar junto de novo, estar próximo de novo, viver aquela união, viver aquela comunhão com todo mundo. Os jovens estão aí acesos por causa desse retiro. Então, eu acredito que vai ser bênção para a nossa vida. E você que tem um desejo, assim, de fazer alguma doação, né? Se você quer doar aí um carneiro, doar um porco, doar um boi para nós fazer esse retiro, amém. Nós estamos aí para receber, amém? Então, assim, e a gente vamos trabalhando nesse sentido. Os jovens estão aí já pegando os nomes, né? A Isabel está na coordenação dessa lista dos nomes.
Então, todo jovem está empenhado aí para pegar seu nome, para colocar você na lista. Então, se você não tiver condições, eu não tenho condições de pagar, me procura que nós vamos honrar você também, amém? Então, o desejo nosso é que você está conosco mesmo nesse dia lá, para nós estar ali voltando à nossa comunhão, voltar ao nosso tempo, porque isso é gostoso. Hoje eu assisti no jogo do Flamengo, eu não sou flamenguista não, mas eu vi ali muita gente já dentro do estádio, então as coisas estão normalizando, e nós como povo de Deus temos que realmente entrar também na normalização, amém? Então, muito obrigado por tudo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Lembrando que lá tem campo de futebol, né? Isso. Os irmãos que desejam passar pelo batismo, né? Que já está aí com seu coração ardendo para passar pelo batismo, me procure para que a gente possa conversar sobre o batismo, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o versículo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus segundo Mateus: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ó Deus, aqui está a tua palavra. Fala conosco como um bom pastor, nos orienta conforme o teu Espírito, para que possamos sair daqui edificados com as tuas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem proposto no meu coração, nesses dias, de comunicar à igreja, explicar à igreja sobre as bem-aventuranças. Tenho certeza que você já teve a curiosidade de abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e ter a curiosidade de ouvir ou ler as bem-aventuranças. Ou quem sabe até foi numa daquelas caixinhas, né, onde tem aqueles papeizinhos, e você sacou daqueles e diz: bem-aventurado você que chora. Eu gostaria de comunicar aos irmãos e explicá-los de que estamos diante de uma das maiores mensagens da terra. A mensagem das boas-aventuranças, ou bem-aventuranças, é o grande discurso de Jesus Cristo para a humanidade. É o maior discurso de todos. E nós precisamos compreender o que cada uma delas significa. Jesus Cristo, quando ele sai do deserto das tentações, ele fica sabendo que João Batista havia sido preso. E Jesus Cristo começa a pregar, diz a Bíblia. Mateus capítulo 4, verso 17. E daí em diante, depois que Jesus descobre que João está preso, ele começa a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Se você tiver a atenção de olhar onde Jesus diz isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, ele começa a dizer para as pessoas: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E em seguida, no capítulo 5, Jesus começa a dizer e a explicar como é este reino. O Rei dos Reis começa agora a expor às pessoas como são felizes aqueles que fazem parte do reino dos céus. Se nós olharmos no Antigo Testamento, Moisés sobe no Monte Sinai, e no Monte Sinai o som que se ouve, o tom que se tem é relâmpagos e trovões. Há um medo. Deus fala com Moisés no Monte Sinai, no monte que podemos definir como intransponível. As pessoas sequer poderiam tocar nesse monte sob pena de morrer. Devido à glória de Deus, e Deus que falava com Moisés. Diz a Bíblia que todas as pessoas temiam e
aterrorizadas por ouvir aqueles trovões e relâmpagos e saber que naquele momento Deus falava com Moisés. E o que Deus falou com Moisés? Deus traz a lei, os 10 mandamentos. Imagine essa cena do Antigo Testamento, onde Deus, no monte, fala a Moisés, o seu servo, e o tom da conversa, relâmpagos e trovões. E o povo lá embaixo com medo. Um povo que havia sido alertado, não toque no monte, porque a minha glória pode matar vocês. Vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus se faz gente. O legislador se faz carne. O rei se faz servo. E esse rei agora, na forma humana, em outro monte, o monte das bem-aventuranças. Ele percebendo a quantidade de pessoas que o seguia, a grande multidão que o seguia, esse Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, se assenta. E começa a explicar às pessoas aquilo que ele havia falado com Moisés lá atrás. Veja como é interessante isso. O legislador do Antigo Testamento, que falava entre relâmpagos e trovões, agora desce do céu, irmãos, e vem na terra. E agora não há mais relâmpagos e trovões, medo não há. Agora esse Deus se assenta no monte das bem-aventuranças e começa a explicar aquilo que ele havia dito. E ele se assenta como um senhor, como um amigo, como um mestre, como um legislador que começa a explicar aquilo que ele havia dito. Então, o monte das bem-aventuranças é o próprio legislador explicando o que ele havia dito. Se nós tivermos a curiosidade agora de abrir a Bíblia, como eu disse domingo passado, a última palavra do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, é maldição. E a primeira palavra que Jesus diz é bem-aventurado, no Novo Testamento. Na época do Antigo Testamento, relâmpagos e trovões, medo se pairava no ar. E era a maldição que era a ordem do dia. Agora o Senhor, Deus, se faz carne, e a primeira palavra que o Senhor diz à multidão, bem-aventurado, ou seja, feliz é aqueles que são do meu reino. Felizes são aqueles que são do meu reino. O príncipe dos pregadores, um homem chamado Spurgeon, ele olhando as 7 bem-aventuranças de Mateus, ele compara como uma escada. Cada bem-aventurança é um degrau rumo àquilo que Deus espera de todo aquele que pertence ao seu reino. E cada degrau é uma bem-aventurança. Gosto muito dessa definição deste homem, desse grande pregador. Ele diz assim: o Senhor agora falando com o povo, vem demonstrar como são aqueles que fazem parte do meu reino eterno. E quais são os degraus dessa escada das bem-aventuranças que Jesus diz? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra por herança. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olhando para o texto, Spurgeon, ele fala algo muito interessante. Por que Jesus começa a primeiro degrau, a primeira bem-aventurança como bem-aventurados humildes de espírito? Em outras versões, bem-aventurados pobres de espírito. Por que Jesus começa com pobre?
Porque se ele começasse com um puro de coração, muitas daquelas pessoas se levantavam e iam embora. Porque se o primeiro acesso ao reino é ser puro de coração, você há de convir comigo que seria muito difícil para alguém terminar de ouvir. E Jesus diz assim, ó, o primeiro degrau para o meu reino é ser pobre. É reconhecer que é necessitado. É se ver em necessidade, é se perceber pecador. E eu falo para você, irmãos, todos permaneceram ouvindo Jesus, porque todos se viam como pobres. Ele começa, primeiro degrau, para você ser do meu reino, é que você seja humilde de espírito. É que você reconheça a sua condição caída. Que você reconheça que você é um pecador. Que você reconheça que sem a graça do Cristo, você está em imundícia espiritual. Que você está num estágio de morte. Então Jesus, no primeiro degrau, ele chama todos aqueles que não têm nada. Porque aquele que é humilde de espírito, aquele que se percebe em necessidade, ele entende que nele não tem valor algum. Que valor eu tenho de pertencer ao reino de Jesus? Qual o bem que eu fiz? Qual a boa obra que eu cometi? O que eu fiz de bom para merecer ser do reino de Deus? E Jesus diz assim, você não precisa fazer nada. O que você precisa é reconhecer que eu sou tudo. E aí nós chamamos de paradoxo do reino. Aqueles que são pobres de espírito se tornam ricos na presença de Deus. Os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Pastor, como é que eu consigo viver o reino? Que Jesus começa a dizer que é chegado. Reconheça que você não é nada. Reconheça que você precisa da graça de Deus. Reconheça que você é um pobre, cego e nu espiritualmente. Reconheça que não há valor em você para que você seja salvo. Que não existe méritos em você. Que você não tem nada, nada que possa te valer na eternidade. Vejamos as outras religiões. A pessoa tinha que dar uma moeda de ouro e colocar nos olhos do morto, para que quando ele pudesse estar na pós-vida, ele oferecer aquele valor para entrar na eternidade. E aqueles que não morriam com a moeda de ouro no olho, não poderia dar ao barqueiro a moeda de ouro para ele atravessar para o pós-vida. Mas no cristianismo você não precisa ter nada. Não precisa ter moedas. Não precisa ter valor algum. Você é pobre. Você se vê como alguém em necessidade. Bem-aventurado você será, porque o reino te pertence. Agora, amados, Jesus Cristo, ele diz que o humilde de espírito é alguém que se faz como uma criança. Imagine que um dos estágios da humilhação de Jesus é o nascimento. Porque imagine um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não é limitado ao tempo. É um Deus que se faz um bebê num útero. Ele se faz Deus numa forma de um bebê que precisa ser alimentado, que precisa ser limpado, que precisa ser acalmado. Vocês já imaginaram isso? Um Deus que era todo-poderoso, ele se esvazia e se torna um bebê que precisa mamar? Uma criança que precisa pegar pela mão. Porque Jesus foi uma criança normal, amém, amados? Aleluia! Uma criança que precisa ser cuidada, alimentada.
Porque se a criança não for alimentada, ela morre. Ele ficou sob os cuidados de José e Maria. Então, amados, veja, se o primeiro passo, ou o primeiro degrau das bem-aventuranças é ser humilde, é ser como criança, o segundo é chorar. Porque depois que a criança nasce do ventre da mãe, qual é o primeiro sinal de vida? O choro. Só alguém que viveu o primeiro degrau, que se viu como humilde, que entendeu que ele precisa de Jesus, que ele se torna como criança na presença de Deus, que é só assim, dessa maneira, que ele começa a chorar por perceber quem ele era. E Jesus, ele vem demonstrar, porque bem-aventurados que choram, porque a maior evidência da vida é o choro. Como é que o médico sabe se a criança está viva? Chorou. E uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, que se viu como necessitado espiritual e que não chora os seus pecados, que não chora o arrependimento, não nasceu. Porque quando nós somos iluminados pela palavra, a palavra começa a revelar em nós aquilo que é errado, amados. E nesse momento nós choramos, por perceber como nós estamos em pecado. E é esse choro que Jesus se refere nas bem-aventuranças. Pastor, por que a gente chora? A gente chora por tristeza, de alegria. A gente chora porque as coisas não vão bem. A gente chora por sentimentos que estão no nosso coração. Chorar é uma condição humana. É verdade. Mas existem aqueles que choram por medo, por exemplo, não de arrependimento. Veja em Gênesis 4, versículo 13, quando Caim, ele é lançado por Deus, o seu castigo, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu possa suportar. Esse choro de Caim não era um choro de arrependimento, é um choro por não suportar o castigo que viria sobre ele. É como o choro de um ladrão que é pego no ato do assalto. É um choro de alguém que é revelado no mal. Tem pessoas que choram de tristeza, tem pessoas que choram de medo, e tem aqueles que nem choram por nada, não sentem mais nada. Provérbios 2,14 diz, essas pessoas têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,12, diz que essas pessoas são condenadas. E são condenadas todos que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Tem pessoas que não choram mais, nem por medo de ser pego. Tem ladrões que perderam a vergonha. Mas qual o choro que Jesus ele quer falar para a gente nas bem-aventuranças? É um choro de medo? É um choro de tristeza, pastor? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados que choram porque são consolados, que tipo de choro Jesus se refere ali? Bom, eu posso dizer para vocês que não é um choro de lamento, não é um choro de tristeza, não é um choro de alguém que vai ser punido e chora por isso, alguém que caminha para a cadeira elétrica e chora. Não é um medo das coisas. O choro que Jesus ele se refere é um cheiro de morte, um choro de luto. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o mesmo termo que é usado para a palavra choro,
nas bem-aventuranças é a mesma palavra que descreve o choro de Jacó, quando ele recebe a túnica de José e ele compreende que o seu filho está morto. É um choro de morte. É um choro de luto. É um choro de alguém que entendeu que está morto. É como o filho pródigo que volta para o pai e mesmo tendo comido com os porcos, recebe do pai um abraço. E diz o texto que ele cai em si. Podemos nos referir esse cair em si como alguém que entendeu que estava morto. O choro de morte é o choro que Jesus se refere nas bem-aventuranças. De alguém que percebeu a sua condição impura. Alguém que, quando ouve o Evangelho, está diante da palavra de Deus, percebe-se pecadora. Pecador. E quando se percebe pecador, se percebe alguém morto espiritualmente. Se percebe alguém que estava caminhando para o inferno. E essa pessoa chora por se ver nessa condição. Se nós terminássemos aqui a mensagem, pastor, onde há esperança para aqueles que choram por morte? Mas Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você entender e ser humilde a subir o primeiro degrau e compreender que você não é nada e o Senhor é tudo, o segundo degrau é o próximo passo. A consequência da humildade, de se ver como alguém pecador. E aí você vai chorar, porque é um choro proveniente do Espírito. É um choro que vem do Espírito para o seu coração. Um choro de alguém que está entendendo que você merece um inferno. Mas não se esqueça de que Jesus diz, bem-aventurados que choram assim, porque serão consolados. Vocês serão consolados. Não se preocupem, vocês terão vida. Nós podemos aprender que o choro pelo pecado previne o choro no inferno. Eu vou repetir isso. O choro pelo pecado hoje previne o choro no inferno, porque no inferno haverá choro. Choro e ranger de dentes, diz a Bíblia. E aquele que chora pelos pecados hoje previne aquele outro choro. E aquele que chora pelos pecados hoje, chegará um dia na eternidade que toda lágrima cessará. Não haverá mais choro. Chorar pelo pecado agora é ter a certeza que na eternidade, será apenas para nós alegria eterna. Mas aqueles que não choram hoje pelos pecados, diz a Bíblia, que haverá um dia o choro e o ranger de dentes. Pastor, o senhor quer me assustar? Não, eu quero pregar o evangelho para você sem filtro, como ele é. E a Bíblia fala de inferno, amém, amados? Eu, como pastor, preciso pregar a Bíblia para vocês. Inferno é algo que está no futuro daqueles que não choram hoje pelo pecado. Não tem como brincar, amados, de ser crente. Nós precisamos ter humildade de entender que nós não somos nada
e de que Jesus é tudo em nós, e de que precisamos de salvação. A consequência disso, amados, é o choro pela nossa condição caída. É algo que o Espírito faz em nós. Diz a Bíblia em Salmo 56, verso 8: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Aqueles que choram na presença de Deus, as suas lágrimas são recolhidas em odres, em recipientes. Mas olha o que Jesus diz para aqueles que hoje só riem. Presta atenção nesse texto. É Jesus dizendo, Lucas 6, verso 25. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Ai, diz Jesus. Amados, chorar sem arrepender é como jogar água na rocha. Não serve para nada. Você já teve a curiosidade de pegar uma água e jogar numa rocha seca? O que a rocha, como é que a rocha ela é influenciada por essa água? Nada. Por isso que precisamos ter primeiro humildade, para que Jesus quebre o coração de pedra e transforme em carne. Porque aí sim o choro vai penetrar na nossa alma. Ai daqueles que riem hoje, diz Jesus, porque um dia vão lamentar e chorar. O que nós precisamos hoje, pastor? De compreender que hoje é dia de chorar. Hoje é tempo de derramar as lágrimas. Hoje é tempo de derramar as lágrimas. De ter choro de arrependimento. De se prostrar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje é tempo de chorar. De olhar para você mesmo, de olhar e se ver alguém nu espiritualmente. Porque aquele que chora desse jeito, a Bíblia diz que é bem-aventurado. Mas aquele que chora no inferno, ele será amaldiçoado. Então hoje é o tempo de chorar, de te arrancar todas as ataduras da alma e mesmo que a ferida doa, chorar. É tempo de reconhecer os pecados. Porque não sei se vocês já perceberam algo, amados. Jesus está às portas. Não pode ser normal o que a gente está vivendo esses dias. É como se o Senhor estivesse já na iminência de buscar a sua igreja. Não é tempo de sorrisos infundados. Não estou dizendo que com isso a gente não pode se alegrar, porque a própria bem-aventurança diz que nós seremos felizes. Porque bem-aventurado é ser feliz. Mas é tempo de lamentar e chorar. Chorar de arrependimento, porque quando a gente fizer isso, diz a Bíblia que nós seremos confortados, consolados. É como se alguém começasse a chorar pelo pecado e Jesus saísse do céu e através do Espírito te abraçasse como um pai. É uma promessa dele, amém? Todos nós que chorarmos de arrependimento, teremos da parte de Deus o consolo. O consolo, o conforto.
O conforto de um pai. Um pai dizendo assim: filho, não se preocupe, em mim você terá vida. Você terá vida. Qual a conclusão que nós podemos chegar aqui? Que chorar por nossos pecados só quando somos iluminados pelo Evangelho. Não tem como, amados, nós descobrirmos que somos pecadores se nós nos debruçarmos sobre as Escrituras. Porque é ela que ilumina a nossa alma para nós entendermos os defeitos que nela existem. Sem as Escrituras, nós não somos, não teremos condições para entender a nossa condição. Aleluia. Aleluia. E temos a certeza de que nenhuma lágrima derramada de arrependimento ficará sem resposta. O Senhor te perdoará. O Senhor te abraçará. Porque Ele diz: bem-aventurados que choram assim, porque serão consolados. E depois de viver essa experiência, quem sabe depois, a consequência disso é chorar com os que choram. É prantear com aquele que sofre. É entender o valor do pecado na vida de alguém e chorar por ele. Vamos ficar em pé, igreja. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Feche os seus olhos. Se imagine aí, amados, ouvindo Jesus, e o próprio Jesus dizendo a você: olha, o reino de Deus está próximo. E para acessar esse reino, para fazer parte dele, você precisa se reconhecer como pecador. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem como fazer parte do reino se não for um humilde de espírito. A consequência, o próximo passo, é chorar pelos pecados. É chorar com arrependimento de uma vida sem Jesus. E nesse momento receber o consolo do Espírito. Pastor, o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe do meu passado. O senhor não sabe de nada. Eu quero dizer para você que eu não preciso saber. O que você precisa é se arrepender. E ter a certeza que Deus te perdoará. E te consolará. Te confortará, porque depois disso só há vida. Aleluia, Pai. Feche os seus olhos, não fique olhando para mim, ore um pouquinho agora. Peça a Jesus: Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração. Que Teu Espírito Santo me ensine, me ajude a quebrante o meu coração. Para entender as consequências de uma vida de pecado. De entender como eu estou vivendo e quem eu sou sem o Senhor, Pai. Aleluia, Pai. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele tocar em seu coração. Se desarme. É preciso ser humilde de espírito primeiro, para entender que a palavra é soberana sobre você. E depois disso, amados, a lágrima virá.
o choro de arrependimento virá. Mas fique tranquilo, você será consolado. Oh, aleluia. Fala conosco, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ore ao Senhor, se derrame na presença dEle. Deixa o Senhor quebrantar o seu coração. Bem-aventurados que choram por arrependimento, por entender que uma vida sem Cristo não vale a pena. E você será consolado pelo Espírito. Oh, aleluia. Que Ele apareça, Que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Servos dos outros irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos. Oh, aleluia! Aleluia! Receba a graça do Espírito, o consolo do Espírito. Abra o teu coração. Oh, aleluia! Ele cresça, Que eu diminua, que eu lhe apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade. Servos de todos os irmãos. Oh, aleluia! Bem-aventurados que choram, porque você será consolado pelo Espírito. Aleluia. 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 Enquanto nós ouvimos essa canção, quero chamar o Elias e a Sônia aqui. Você sai do seu lugar, amados, venha pegar o pão, o suco, para participar da ceia do Senhor Jesus. A ceia não pertence à igreja batista, ela pertence a Jesus. Amém? Sai do seu lugar, venha pegar o pão, o suco, enquanto nós continuamos a adorar o Senhor. Venha primeiro essa ala aqui, depois essa, pode vir os irmãos.
que eu me constranja com a sua glória. Aleluia. E todo seu amor. Infinita humildade. servo de todos os irmãos, que ele cresça, Eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor. Infinita humildade. servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia. Pastor, se eu tomar a ceia, eu vou ficar mais santo? Não. O que é a ceia? Existem duas ordenanças para a igreja do Senhor Jesus: o batismo nas águas. Todo aquele que confessar Jesus precisa passar pelo batismo. E todo aquele que aceitar a Jesus precisa celebrar a nova ceia, ou a ceia em Cristo Jesus, que é a nova aliança no seu sangue. Se nós olharmos para este pão não é o corpo de Jesus. Não existe uma transubstanciação, ou seja, uma transformação literal do corpo de Cristo nesse pedaço de pão. Também não é uma consubstanciação, ou seja, algo que só depois de a gente orar se transforma no corpo. O que existe é apenas um memorial. E por que o pão? Isso aqui é um enfeite, eu vou mostrar para vocês. A igreja é chamada de unidade, amém, amados? Amém? Imagine que o corpo de Cristo é o pão. E todos nós somos membros do quê? Do corpo de Cristo. E todos nós, com esse pedaço de pão que está aí na sua mão, pertencemos ao Cristo. Por isso que você recebe só um pedaço. Aleluia. A Bíblia diz que para que haja perdão de pecados, é preciso que o cordeiro morra por um inocente. No Antigo Testamento, o cordeiro era um animal. E alguém que precisava ser perdoado, ele ficava ao lado do animal enquanto ele era morto. Para dizer, olha, um inocente está pagando o meu pecado.
Mas João Batista, ao olhar Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, ele morre uma vez apenas, estendendo a salvação para todo aquele que crê. E quando você aceita que Jesus é o seu Cordeiro pessoal, o Cordeiro que está morrendo em seu lugar, você é bem-aventurado, você é humilde de espírito, porque entendeu que você é um pecador e o Cordeiro está morto por você. Aleluia. E quando nós participamos, diz a Bíblia que nós anunciamos a morte, porque é na morte que o perdão é perdoado, o pecado é perdoado. Mas graças a Deus que Ele ressuscitou o terceiro dia. E assim como Ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos para a glória eterna. E nós fazemos isso de porta aberta, anunciando a morte, para que haja alguém lá fora nos ouvindo e entenda que a salvação está disponível àquele que crê, àquele que desejar. O pão está aberto a você. Aleluia. Participe do pão. Faz uma oração, Ulisses. Eterno Deus e amado Pai, diante, Senhor, da Tua presença, do Teu poder que está, Senhor, dos Teus filhos. Diante da Tua graça, Pai, aqui nós reunimos, diante desse memorial que é a Tua ceia, Senhor. E nesse momento, a Deus, te pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai. E entendemos, a Deus, que sem Ti não somos nada. Nós somos carentes, Senhor, da Tua graça, carentes da Tua misericórdia, carentes do Teu amor a todo instante, Pai. Fica conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos ensinando. E que nós possamos, Senhor, a cada dia viver o Teu amor. Enquanto existimos aqui nessa terra, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai eterno. Livra de todo mal, de todo embaraço, de tudo aquilo, ó Deus, que pode nos tirar da Tua presença. E que nós possamos, Senhor, um dia participar da grande ceia do Senhor, que é contigo no céu, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Semelhantemente, depois de comer o pão, ele pega o cálice, Jesus. Lembre-se que Jesus, ele está celebrando a Páscoa, a libertação. E aí Jesus, após ele cear a Páscoa, ele encerra o Antigo Testamento para dizer agora, numa nova aliança no seu sangue, uma outra libertação. A libertação do pecado, da escravidão do pecado. E o sangue de Jesus que foi derramado, ele nos perdoa e nos lava de todo o pecado que ficou lá atrás. Amém? Aleluia, amados. Amém? Nos perdoa hoje e nos justifica para o futuro. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Não precisamos de outro sacrifício, porque de Jesus foi o único, suficiente e eterno para todo aquele que crê. Não precisamos mais de cordeiros, de Messias. Temos o nosso. O nome dele é Jesus. Oh, aleluia. Participe todos. Meu passado, Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo perdão da escravidão que nós vivíamos. Obrigado, Senhor, porque agora somos livres.
somos livres. E há uma eternidade esperando os livres. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, aleluia. Foi consumado o nosso perdão. Aleluia. Filho de Davi, preciso de um milagre. Oh, aleluia. Quebra as correntes, Cura minhas feridas. o grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu passado, Aleluia. minhas dores E aflições. lá na Oh, Senhor, aleluia. cruz, minha vitória. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nova vida, Obrigado pela tua palavra. nova Obrigado por essa celebração. Obrigado por as pessoas que estão aqui. Que teu Espírito Santo console cada uma delas. Nos livre de todo mal. Nos dê uma semana maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, irmãos.